E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para a segunda parte da nossa Lei 11.091 do ano de 2005, que rege aí o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, ou seja, das pessoas que trabalham nas universidades federais e os institutos federais de educação. Ok? Vamos lá. A gente está dando continuidade, então eu vou deixar o link da aula 1 na descrição, tá bom? Se você chegou a essa aula, mais uma vez eu tenho que lhe falar que você está pensando em fazer ou vai fazer concurso, né, para as universidades ou os institutos. Então vamos lá saber um pouco agora com relação às atribuições do cargo que você está almejando, tá bom? Lembrando que essa lei ela traz de forma um pouco genérica e aí a gente vai ter nos editais de cada concurso as atribuições detalhadas de cada cargo, beleza? Então são atribuições dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo de outras atribuições específicas que vão conter no edital, né? E observado os requisitos de qualificação e competência definidos nas respectivas especificações. Então, olha só, planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico administrativo ao ensino. Beleza, pessoal, isso é tudo muito genérico, tá bom? Você vai planejar, organizar, executar, avaliar atividades inerentes, né, ao apoio técnico administrativo ao ensino. Você também vai planejar, organizar, executar ou avaliar as mesmas palavras, os mesmos verbos do 1, no 2, né? Só que aí você vai as atividades técnicos administrativos inerentes à pesquisa e à extensão nas instituições federais de ensino. Ou seja, se a gente juntar isso, pessoal, você vai planejar, executar, avaliar as atividades inerentes a ensino, a pesquisa e à extensão, né? 3. Você também vai executar tarefas específicas utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros, de que a instituição federal ela tenha, né, a fim de assegurar a eficiência e a eficácia das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão das instituições federais de ensino. Beleza, no parágrafo, isso aí é autoexplicativo, tá, gente? Não precisa comentar, é só mesmo prestar atenção. No parágrafo 1º, né, a gente vai ter que as atribuições gerais referidas nesse artigo serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional. Então, não necessariamente você vai fazer todas essas, mas dependendo do ambiente organizacional, ou seja, que a gente viu esse conceito já de ambiente organizacional, que é o local onde você vai fazer executar suas atribuições, dependendo do local você vai fazer umas e outras não, tá? Parágrafo 2º. As atribuições específicas de cada cargo serão detalhadas no regulamento. E aí esse regulamento ela vai constar no seu edital, tá? No edital que você leu, no edital que saiu, que você vai fazer, ler e fazer a sua inscrição. Belezinha? Então, olha só, o ingresso nos cargos de plano de carreira far-se-á no padrão inicial, né? Então você vai entrar no padrão inicial, no primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, mediante o quê? Concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Ou provas e títulos. Observada a escolaridade, né? E a experiência estabelecida no anexo 2 dessa lei. Então, eu aconselho vocês a dar uma olhada, pessoal, nos anexos da Lei 11.091. Lá vai estar especificando, então, esse padrão inicial, nível de capacitação, nível de classificação, com os respectivos valores das progressões. Então é interessante você olhar, né? Então tem vários anexos que falam dessa experiência, do nível de escolaridade também. Beleza? Não que caia em concurso, tá? Mas é mais para você saber desses anexos. O que cai em concurso eu estou trazendo para vocês. Vamos lá. O concurso referido no caput deste artigo, ele pode ser realizado por áreas de especialização. Deve ser organizado em uma ou mais fases, tá? Pode ser só uma, pode ser só prova, mas pode ser provas, pode ser depois entrega de títulos, aí já são 2 fases, né? Bem como incluir até curso de formação, conforme isso vai ser disposto no plano de desenvolvimento integrante do plano de carreira das instituições, né? No parágrafo 2º, vai ter que o edital do seu concurso, né? Dependendo se você vai está estudando aí para outra universidade que não seja aqui do Acre, né? Ele vai definir as características de cada fase do concurso, os requisitos de escolaridade, a formação que você tem que ter, a especialização, a formação especializada na área específica, né? Por exemplo, o meu cargo técnico assuntos educacionais. Qual é a formação que eles pediram? Qualquer licenciatura ou pedagogia, tá bom? E aí nós temos também a experiência profissional, alguns cargos, nível médio, por exemplo, né? Eles pedem uma experiência no setor administrativo, que você já tenha trabalhado,
Os critérios vão estar lá constando os critérios de eliminação, de classificação, bem como algumas restrições ou condicionantes decorrentes do ambiente organizacional a qual serão destinadas as vagas. Veja que tudo isso é coisas que vocês já sabiam, né? Que geralmente já tem no concurso, que o edital vai prever, tá? Ele vai definir tudo isso aí. Beleza, pessoal? No artigo 10º, diz que o desenvolvimento do servidor na carreira dá-se-á exclusivamente pela mudança do seu nível de capacitação e do seu padrão de vencimento, quando vai aumentando, né, o padrão de vencimento, respectivamente por progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Isso que é muito legal, porque isso aí vai falar do seu desenvolvimento da sua carreira. Então, lá nos institutos federais, nas universidades, você vai ter duas formas de aumentar o seu salário. Na verdade, são três, mas vou falar dessas duas primeiro. Uma vai ser capacitação por mérito, e a outra vai ser a capacitação profissional, a qual a gente vai falar daqui a pouco. Você vai fazer uns cursinhos, tá? Eu montei uma tabela bem legal para você entender isso. Então vamos lá, isso interessa muito a vocês, principalmente porque é a parte financeira de aumento do seu salário, tá bom? E também pode cair na sua prova. Parágrafo 1º do artigo 10º diz o seguinte: progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e mesmo nível de classificação. Então, essas capacitações não vão mudar o seu cargo. Se o seu cargo é nível médio, o seu salário vai aumentar, tá ok? Com essas progressões, mas vai acontecer no mesmo cargo. Você não vai progredir para um cargo nível superior ou nem regredir de cargo também, tá? O cargo sempre vai ser o mesmo. Ela decorre de quê? Essa capacitação profissional decorre da obtenção pelo servidor de certificado em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício mínimo de 18 meses nos termos da tabela constante no anexo 3 desta lei. Então vamos lá, pessoal. A gente tem a capacitação profissional, tá? Aqui, ó. Nós temos também aqui embaixo a capacitação por mérito. Para não confundir capacitação profissional com mérito profissional, para fins de você não confundir, nós vamos ter a capacitação profissional, a progressão, né? Capacitação profissional e a progressão por mérito, tá? Então a gente fala lá na UFAC que é a progressão por capacitação e a progressão por mérito, tá bom? Progressão por capacitação e progressão por mérito. O que é a por mérito, pessoal? É a mudança do padrão de vencimento imediatamente ao subsequente, né? Eu risquei isso aqui porque a lei ainda consta isso, mas isso foi alterado, tá? Também vai acontecer 18 meses, 1 ano e meio, né? Desde que o servidor apresente resultados fixados em programa de avaliação de desempenho, observado o nível de capacitação. Eu estou falando meio rápido porque daqui a pouco eu explico como funciona cada uma dessas duas, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 4º. É permitido o somatório de cargas horárias de curso realizado pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e a carga horária que excedeu a exigência para a progressão no interstício do nível anterior. Proibido o aproveitamento de curso com carga horária inferior a 20 horas. Então vamos lá, deixa eu desmiuçar isso, tá? Olha só, na sua progressão por capacitação, não é por mérito, é capacitação profissional, você vai precisar ter 18 meses, tá? Você vai precisar fazer cursos em plataformas digitais ou presencial, tá? E esses cursos ele tem que ter, tá, um interstício mínimo aí de 18 meses. Você tem que fazer, quando você entra, a partir dali começa a valer. Então você vai ter 18 meses para fazer, depois, né? Apresentou os cursos, aí tem uma carga horária. Para nível superior começa a 120 horas, a segunda é 150 horas, a terceira é 180 horas. Então, 18 meses você tem que apresentar cursos com 120 horas. Com mais de 18 meses você apresenta cursos com 150 horas. Com mais de 18 meses a terceira acaba, você vai apresentar mais cursos, no total vão dar 120 horas. Esses cursos não podem ser inferior a 20 horas. Então, ele pode ser de 40, você pode fazer um curso de 180 horas, não tem problema. E também tem que ter a ver com o seu cargo. Suponhamos que eu sou técnico em ações educacionais, né? E aí eu faço, sei lá, um curso na área de medicina. O que isso vai influenciar nas minhas atividades, né? No dia a dia, que eu vou estar mexendo com o processo com os estudantes? Nada. Então, esse percentual, você pode até receber, mas o percentual vai ser menor. Então, você tem que fazer ligado à sua área, atendimento ao cliente, né? Enfim, esse tipo de coisa. Quinto, pessoal, a mudança no nível de capacitação e de padrão de vencimento. Olha só, pessoal, a mudança da sua capacitação e padrão de vencimento não acarreta mudança no seu nível de classificação. Cuidado, tá? A gente vai já responder uma questão.
A mudança da capacitação e do seu padrão não acarreta mudança na sua classificação. Não acarreta, tá? Fique de olho nesse não aí que as bancas têm adorado colocar que acarreta mudança, na verdade não acarreta. A liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e de doutorado está condicionada ao resultado favorável na sua avaliação de desempenho. Então, suponhamos, né, que são feitas 3 avaliações de desempenho até chegar aos 36 meses, né, para você poder se tornar estável. E aí o servidor, ele falta constantemente, não cumpre suas atividades. Então, suponhamos que ele faça aí uma prova de mestrado e seja aprovada, ele precisa se afastar. Então, isso está condicionado. Se ele tem uma avaliação ruim, então a administração lá da universidade pode proibir, né, esse afastamento dele, tá bom? A partir de 1º de maio de 2008, o interstício para a progressão por mérito profissional na carreira, né, que a gente acabou de ver, vai ser de 18 meses. Então, olha só, tá? Para fim de pacificar. Tanto a progressão por mérito quanto a progressão por capacitação, elas vão acontecer 18 meses, tá? As duas. Porque tinha uma diferençazinha, mas aí ficou pacificado. Então, a partir de 2008, a cada 18 meses, você vai ter as duas progressões, tá bom? Desde que você cumpra, claro, faça os cursos com mais de 20 horas e eu já falar da progressão por mérito, né? Essa progressão por mérito é aquela que você mereceu, você trabalhou e aí seu chefe vai te avaliar. Então essa aí só basta você ser um bom servidor para conseguir ela, tá bom? Será instituído, pessoal, um incentivo à qualificação ao servidor que possui educação formal superior ao exigido para o cargo que é titular. Então olha que legal, né? Isso é bem legal, incentivo à qualificação. Eu entrei como nível superior. E aí, pessoal, como eu fiz uma especialização, então eu faço jus ao que eu tenho uma educação formal superior que era pedido para o meu cargo, não tem? Tem. Eu era superior, eu fiz uma especialização, então eu faço jus ao incentivo qualificação. Incentivo à qualificação é 30%. A gente vai já ver as porcentagens, tá? Se eu entrei com nível médio e eu faço nível superior, você vai ter direito ao incentivo à qualificação. Se você faz uma especialização, vai ter direito sim a incentivo à qualificação. O mestrado e doutorado também vai contando os percentuais, tá? Esses percentuais, pessoal, do incentivo à qualificação, ou seja, incentivando você a estudar mais, né, eles não são acumuláveis, tá? Não são acumuláveis e serão incorporados aos proventos de aposentadoria e pensão. É assim, ó. Deixa eu ver se... Eu vou explicar aqui, tá? Olha, bem aqui embaixo nessa tabela, o incentivo à qualificação. Quando seu cargo é nível médio, se você fez o nível superior, você ganha 25% a mais no seu salário, tá? Aí, suponhamos que você é nível médio, fez o nível superior, né? Mas seu cargo é nível médio, aí você faz uma especialização. O que vai acontecer? Eles não vão acumular. Não vai ficar 30 com mais 25, 55. Se você fez a especialização, vai ficar 30, tá bom? Eles não vão acumular. E se você faz um mestrado tendo nível médio, o que acontece? Você vai ter os 52. Você não vai ter os 25 mais 30 mais 52, tá? Eles não vão acumular assim. O que acontece é que eles vão ser incorporados quando você aposentar. Isso é legal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas capacitações aqui. Você tem que entender, até legal, até para você compreender como funciona a sua progressão funcional lá dentro, tá? Então nós temos duas capacitações, tá bom, pessoal? Capacitação, aumento de salário. Uma é a progressão profissional por capacitação, tá? A progressão por capacitação que a gente fala. Qual é o prazo? 18 meses. Quais os requisitos? Você tem que ter certificado que você participou de programas de capacitação. Tem que ser acima de 20 horas, tá bom? Quantas você tem direito? 3, pessoal. 3, tá bom? Qual a porcentagem que você vai receber? 3,9%, né, da sua remuneração básica. Lembrando que na UFAC, nas universidades, nos institutos federais, como a remuneração básica ela é alta, então qualquer valorzinho dá qualquer porcentagem dá um bom valor. O técnico do INSS, né? Eles ganham aproximadamente, nível médio, R$6.000. Só que vai lá ver o vencimento básico dele é R$1.000. Então, suponhamos que 10% de R$1.000, então um aumento no salário deles ia representar o quê? R$100. Enquanto que o técnico de ações educacionais entrando agora na universidade, o vencimento básico dele, só o vencimento, fora as outras vantagens, está em torno de, acho que R$4.000. Então, quanto que dá 10% de 4.000? Então, representa R$400 de aumento. Então, o bom da carreira dos técnicos administrativos em educação é porque o vencimento básico é alto comparado com outras carreiras. Mas, compensação, a gente não tem muitas vantagens com as outras carreiras, auxílios de R$1.000, de R$2.000, tá bom? Mas vamos lá.
Essa aqui, pessoal, é a profissional, por capacitação, você faz os cursos. A por mérito profissional vai aumentar também esse percentual, tá? Essa progressão por mérito é o quê? Mérito é você que conquistou. Então, você, a cada 18 meses, você vai abrir um processo solicitando, né, essa progressão. Você vai ser avaliado pelo seu chefe imediato e outro servidor que você vai escolher. Se eles, aí tem as quantitativas lá, as notas. Se eles derem tudo ok nas suas notas, então esse processo vai para a gestão de pessoas, né? Ambos vão, mas aí você vai o quê? Vai passar a receber, vai ser incorporado esse valorzinho, tá? Na sua remuneração. Quantas você tem direito? 16, tá? Então essa aqui você só tem 3, eu já progredi as minhas 3. E na progressão por mérito, né, que é essa que você tem que ser um bom servidor, são 16, a cada 1 ano e meio você tem direito a 1, belezinha? E o incentivo à qualificação, pessoal, quando que vai acontecer? Aí é seu tempo. Seu tempo. Se você nunca fizer, se você entrou com nível superior, nunca fizer uma especialização, né, você nunca vai receber. Então é seu tempo. Quais são os requisitos? Você tem que ter uma educação formal, acima da que pede no seu cargo. Se você é nível médio, então você tem especialização, se você tem mestrado, você tem doutorado. Ele não é cumulativo, tá? Os percentuais aqui não é cumulativo. Beleza? Eu acho que esse quadro resume bem as progressões e o incentivo à qualificação, tá? Vamos lá, continuando. A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta por vencimento básico, que eu falei que é o maior, né, comparado com outras carreiras, que corresponde ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação, ocupados pelo servidor, acrescido também de outros incentivos previstos em leis e demais vantagens pecuniárias. Então, o que a gente vai ter mais aí? Auxílio alimentação, que se eu não me engano está R$ 458, né? Se você tiver filho, você tem direito a auxílio, esqueci o nome agora, mas é 300 e poucos reais também por mês, até ele completar 5 anos. Enfim, são outras vantagens que você pode ter, tá bom? Além do incentivo à qualificação também, que soma lá no seu... e as progressões, tá? Então vamos lá. Aplica seus efeitos dessa lei a quem? Essa lei 11.091 ela serve a quem? É só para quem está trabalhando? Não, pessoal. Aplica-se também aos servidores que são aposentados, pensionistas, aos titulares de empregos técnico administrativo, técnico marítimo, integrante do quadro das instituições federais de ensino, que são vinculados ao Ministério da Educação, né? Como a gente viu, tudo é vinculado ao Ministério da Educação, além dos casos previstos na legislação vigente. O ocupante de cargo de plano de carreira dos técnicos administrativos, ele poderá se afastar das suas funções para prestar colaboração a outra instituição de ensino ou de pesquisa, ao Ministério da Educação, com ônus, né, recebendo para outra instituição, não podendo esse afastamento ter 4 anos. Então você que é servidor, vai ser servidor, ou já é, né? Você pode, então, tem essa possibilidade de você se afastar para prestar um serviço em outra instituição. Eu poderia ser cedido para o IFAC, por exemplo, ou ao Ministério da Educação. Eu tenho uma amiga minha que ela era da universidade, mas ela foi cedida para a CGU, né? Ela ganhava uma gratificação de mais 3 mil. Então, assim, tem essas possibilidades também. Pessoal, vamos fazer umas questões para a gente encerrar? Então, olha só. Primeira questão diz assim: você deve pesquisar mais questões para você ver que tudo que eu coloquei aqui cai em prova. Eu não coloquei muitas questões para não ficar uma aula cansativa, tá? Mas você deve pesquisar e fazer mais questões. O plano de carreira dos técnicos administrativos em educação não determina que. Vamos começar pela letra E. A liberação do servidor para a realização de curso de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho? Está. Então, ele está falando uma que não determina. Isso aqui determina, então não serve. D. A gestão dos cargos de plano de carreira observará a natureza do processo educativo, a função social e os objetivos do Sistema Federal de Ensino. Certinho, pessoal. Isso o plano determina, lá nos diretrizes e nos objetivos. C. O plano de carreira está estruturado em 5 níveis de classificação com 4 níveis de capacitação cada. Certinho, tá? Eu não coloquei isso, mas se você for ler toda a lei, vai estar lá. Mas aí... agora você não precisa mais ir lá, porque eu já coloquei e você já viu que isso cai em prova. Então, o plano de carreira são 5 níveis de classificação, 4 níveis de capacitação. B. O regime jurídico dos cargos do plano de carreira é instituído pela Lei 8.112? Sim, pessoal. É o regime jurídico único. É o que consta lá, né, bem no início da Lei 11.091. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará mudança no nível de classificação? Não. Já acabou de ver isso, né? Agorinha mesmo eu falei, pessoal, não acarreta mudança. E eu falei que as bancas gostam de colocar que acarreta. Então,
A mudança de nível de capacitação e do padrão de vencimento não acarreta essa mudança. Belezinha? Próximo. A Lei 11.091 dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos técnicos administrativos e educação no âmbito das instituições federais de ensino, vinculada ao Ministério da Educação e da outras providências. Para todos os efeitos da referida lei, pode-se considerar que o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas ao servidor diz respeito ao conceito de. Essa parte de conceito cai muito, né, pessoal? Pessoal, atribuições e responsabilidades é ambiente organizacional? Não. É nível de classificação? Não. É plano de carreira ou é cargo? Pessoal, atribuições e responsabilidades são cometidas a um servidor diz respeito a cargo, tá? Ao cargo. E última, segundo a Lei 11.091, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira no âmbito das instituições, são considerados os órgãos e entidades públicos, aqueles que têm por atividade e fim o desempenho e o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão, e que integram o Sistema Federal de Ensino e são vinculadas ao, olha que legal, né? Lá no início da lei tem isso, ao Ministério da Ciência, Cultura, Ministério da Educação, Planejamento ou Transparência. Pessoal, então, para que seja uma instituição federal de ensino, né, dentro da Lei 11.091, né, ele está vinculado ao Ministério da Educação. Então era isso, pessoal. Algumas questões com base no que a gente viu, abordou. Se você chegou até essa aula, então você dá aquele joinha. Se você gostou, você pode comentar lá, professor, gostei da aula, quero mais aulas como essa, e a gente vai continuar postando aula de legislação. É isso aí, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!